Morning Show tem disso, a informação não para e a gente faz questão de repercutir uma breaking news que a gente recebe agora. Isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada há poucos momentos, poucas horas, no hospital de Santa Cruz. Está sentindo dores na região da cirurgia que ele realizou e, claro, que gerou várias sequelas ao longo dos anos e, naturalmente, precisa ser revisitado, né, David? Ele não estava numa agenda, né? Foi na cidade mais próxima. Conta pra gente. Exatamente, ele estava saindo da capital e fez uma parada em Bom Jesus antes de seguir para Aracari. Ele já está em atendimento na urgência, a nossa equipe da redação está apurando as informações. Até estava conversando aqui com a nossa produção e disse que ele deu entrada no hospital justamente sentindo dores na região onde ele levou a facada quando concorria ao último pleito, né? Aliás, ao pleito de 2018. A gente vai seguir atualizando as informações, mas fato é que Bolsonaro teve que ser hospitalizado às pressas, e assim que a gente tiver mais informações, nós vamos trazer aqui no Morning Show. É isso aí, claro, situação que sempre inspira cuidados, querendo ou não, ame ou odeio, ainda é alguém que tem uma grande ascendência, grande influência sobre parcela significativa da nossa população, e a postura errada seria desejar qualquer outro sentimento, a não ser de pronto restabelecimento e que ele volte às atividades o quanto antes. E ele já foi, né? Diversas vezes teve que retornar ao hospital, claro, realizar outros procedimentos, então realmente causa preocupação em relação ao estado de saúde do Bolsonaro. A gente, assim que tiver mais atualizações, nós vamos trazer aqui na programação. E sequelas de um atentado que teve uma configuração de violência política, né? Ele era candidato em plena campanha, foi agredido covardemente. E isso merece o repúdio de todos, obviamente, e os votos para pronta restabelecimento da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qualquer divergência política deve ser colocada de lado quando se trata da vida humana. A gente não pode nunca perder a dimensão humana desses debates que muitas vezes nos levam a ter comportamentos tribais. A gente precisa romper esse espírito tribal e lembrar que acima da política está sempre a vida humana. Esse tribalismo é regra hoje em dia, querendo ou não, mas o problema é quando o tribalismo, né, a sensação de grupo. Acho que seres humanos como um todo têm a tendência de se juntar em grupos e querer, enfim, estar sempre ali buscando coletivos, identificação. Isso é normal, é da natureza humana. Mas não é da natureza humana descambar para a desumanidade e tentar realmente partir para anular qualquer, enfim, respeito ao próximo, mas é um pouco reflexo do que a gente vê. O que eu sugiro aqui, falo por mim, é que se vocês virem qualquer uma daquelas bravatas, enfim, patéticas de fakeada, ou realmente que ele vá dessa para uma melhor, que vocês rechassem isso, exponham isso, porque realmente não cabe no debate público minimamente civilizado, que é o que a gente prega todo santo dia por aqui. David? Ele, inclusive, estou conversando com uma pessoa ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação que chegou pra gente é que ele sentiu fortes dores na região ali da cirurgia, da facada. Por isso que ele correu às pressas para o hospital. Mas ainda não tem o que aconteceu de fato, se algo se rompeu. Então a gente está em busca dessas informações, que assim que tiver ele já vai atualizando. Para todos vocês da nossa audiência nos acompanhando pelas multiplataformas da Jovem Pan, imagem projetada na tela de um evento ali, enfim, bem frequentado, no sentido, enfim, numericamente falando, naturalmente. No Rio Grande do Norte. Realmente no Rio Grande do Norte, que fique claro, toda a população potiguar ali reunida em torno do ex-presidente Bolsonaro, mais ou menos em volta ali de 8h30 da manhã dessa sexta-feira. E claramente foi após esse encontro que ele acabou, enfim, sentindo essas dores, alegando realmente que estava inviável dar prosseguimento e está, nesse momento, hospitalizado. A nossa produção levantou aqui que ele, além de sentir essas fortes dores, né, agora o incômodo, ele está numa cidade do interior, então ele vai ser transferido de helicóptero para Natal. Essa informação que chegou para a gente, e o relato aqui é que ele realmente está com muita dor. A gente vai seguir acompanhando. Não é pouca coisa, não. Enfim, para quem conhece um pouco, enfim, dos anos que se passaram, eu tive pessoalmente no famigerado 6 de setembro de 2018, na Santa Casa de Juiz de Fora. Lembro muito bem, intensamente, aí do sofrimento que foi. E isso, claro, desconsiderando o que aconteceu depois, dane-se. Eu acho que realmente aqui um depoimento de quem lembra aquele aspecto quase cadavérico do próprio ex-presidente, prestes a se eleger presidente, e todas as sequelas que ficaram depois. Isso aí é um trauma que fica para sempre e segue cobrando aí um preço com juros e correção monetária anos e anos depois, né? Enfim, tem que torcer para que acabe o quanto antes
E se for para derrotar eventualmente o Bolsonaro, que seja no voto, que seja no verbo, e não nessa desumanização insana que muitas vezes o nosso debate fica sequestrado. Não é por aí? Exatamente. A política muitas vezes acaba sequestrando o nosso espírito humano e nos convertendo em animais tribais, né? Que simplesmente veem no outro não um ser humano, mas um aliado ou um inimigo a ser eliminado. E isso é a negação da política real, da política na democracia. A política na democracia é a disposição de conviver com o outro que discorda de nós e em reconhecer nele a legitimidade que também existe conosco de talvez ter um ponto válido, que precisa ser considerado, precisa ser observado. Na política, nós estamos condenados a nos entender. E, para isso, a gente precisa ser capaz de deixar de lado esse espírito tribal e reconhecer a humanidade no outro. Por mais que a gente concorde ou discorde das ideias, isso não pode ser maior do que a vida humana. Foi um trauma severo na artéria mesentérica. Eu lembro que ele deu entrada por volta de 3h40 da tarde, lá na Santa Casa de Juiz de Fora. Essa artéria que é decisiva para levar, enfim, bombear o sangue ali, enfim, também do coração para o intestino. Isso sem falar nas perfurações ali no intestino delgado. Então foi uma coisa, assim, digna de filme de terror e segue dando as sequelas. Dá para entender mesmo porque é uma região sensível até demais, né, delegado? E eu concordo e corroboro com tudo que foi falado até agora, porque, infelizmente, se colocam pesos de acordo com ideologias. Vidas humanas sendo equiparadas a ideologias e narrativas do momento. Foi muito grave o atentado contra o ex-presidente, foi muito grave a violência e pior, a banalização dessa violência quando usada como ataques contra um ser humano. Então, a gente não pode deixar a política e a polarização poluir o que nós somos, seres humanos. E tirar essa roupagem escambar para um caminho sem volta para pessoas que realmente desprezam o que é ser solidário e o que é ser humano. Eu lembro nitidamente também que havia ali um consenso entre todos os médicos, todo mundo naquele terror todo daquele 6 de setembro de 18, de que se a hemorragia interna ali no cólon transverso, na artéria mesentérica, no intestino delgado, continuasse por mais 5 minutos, na proporção que estava acontecendo, e talvez milímetros numa direção ali onde teria entrado numa artéria ali vital, era morte instantânea. Então, só para a gente não subestimar o que aconteceu, e realmente merece, não vou dizer nem repúdio, porque repúdio parece notinha de repúdio, aquela coisa, não, deixa disso. É para rechaçar, expor quem ousar vir com aquele papo assim, criminoso, né, de fakeada e daí para baixo, né? David? Não, e ele já passou por diversos procedimentos, até mesmo para refazer ali a região do intestino, né, as alças do intestino. Também teve hospitalizado por conta de dores, então lógico. Inspira cuidados realmente, né? Porque a facada não foi brincadeira. Inclusive a nossa produção já está em contato com a reportagem lá de Natal, por meio da nossa afiliada da Jovem Pan News, e daqui a pouquinho provavelmente nós teremos aí um repórter trazendo todas as atualizações, porque ele deve ser transferido então de Aracari para Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Estava cumprindo a agenda, né, em evento lá, e acabou sentindo essas fortes dores abdominais, por isso que teve que recorrer à emergência do hospital mais próximo. Meus amigos, seguiremos, claro, acompanhando aqui, na medida que a grade de programação aqui do jornalismo da Jovem Pan for avançando, com certeza, todas as atualizações em tempo real para vocês ficarem acompanhando. Claro, os próximos desdobramentos nesse sentido. Falo em nome de todos, tenho a menor dúvida. Pronto restabelecimento ao ex-presidente Bolsonaro, que volte às suas atividades o quanto antes.